Só quem Eliseu escalou na intercessão em pé, muita calma. E eu vejo que muitas pessoas não conseguem vivenciar o verdadeiro propósito porque estão bloqueadas. Eu falei disso, já estou falando, já é a quarta ou quinta mensagem falando sobre desbloqueio. Hoje eu quero falar sobre 3 níveis de desbloqueio. Vou terminar essa série de mensagens, que eu começo no próximo domingo, uma série de mensagens sobre discipulado novamente. Nós vamos falar muito sobre discipulado. Nós precisamos voltar a falar sobre discipulado. Falamos esse ano, mas agora vamos falar de novo, porque eu vejo que nós precisamos discipular. Depois, no final, talvez eu chame os líderes de célula, e você que é dessa célula, você precisa dizer assim: olha, me discipula. O mandamento de Mateus capítulo 28, versículo 19: ide fazer discípulos. Então, você precisa ser discipulado. Você precisa aprender a vencer as dificuldades da vida. Tem que ter alguém orando por você. Tem que ter alguém te aconselhando, te ajudando. E este é o ano do discipulado. Você precisa participar de uma célula. Você precisa encontrar uma célula perto da sua casa, da nossa igreja, e participar deste pequeno grupo. Que nesse pequeno grupo você vai tirar dúvida, você vai aprender. Deus abençoe, meu filho. Você vai ser direcionado. Os benefícios de participar de uma célula: quais são? Comunhão, aprendizado, fortalecimento. Pastor, eu tô fraco na fé. Vai para uma célula. Vai para uma célula. Aprender. Lá você vai aprender a lidar com gente. Você vai ter oportunidade de falar. Quem não está em célula precisa participar de uma célula. Você precisa ser discipulado. Amém? Quinta-feira agora, todas as células retornam. Nós temos 11 células. 11. Uma é em Polônia e outra em São José do Rio Preto. Então nós temos aqui 9 células em Tanabi, uma em São José do Rio Preto, uma em Polônia. Você, líder de célula, prepare-se, né? Eu falei no treinamento, precisa de sempre ter uma cadeira a mais. Por que uma cadeira vazia? Sempre esperando um visitante. Então quem é que você vai orar? Quem é que a igreja vai orar para estar nessa célula essa semana? Quem é que vai aceitar Jesus nessa célula? Quem é que vai ser reconciliado nessa célula, nesse pequeno grupo? Jesus não nos chamou para encher a igreja. Jesus nos chamou para fazer discípulos. É por isso que cada líder precisa ser exemplo. Líder precisa ser exemplo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: deixa eu te ensinar um negócio. Já que hoje é dia dos pais, diga assim: a Bíblia que os filhos leem é o testemunho dos pais. Então, o que você ensina, o que você vive, é o que os filhos vão aprender. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus para quebrar bloqueios. O texto base é Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 48, ao 52. Quem achar Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diga bem forte: célula. Será, meu Deus? Tem um monte de gente. Vamos ler juntos então. Então chegaram em Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando.
lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Primeiro, o que chegou naquele homem foi o milagre ou foi a salvação? Quem leu comigo? O que chegou primeiro na vida daquele cego foi o milagre ou foi a salvação? Ninguém leu, vou ter que ler de novo. Eu vou perguntar de novo. O que chegou primeiro na vida desse homem? O milagre ou a salvação? Tem gente esperando o milagre na hora que precisa de salvação. Tem pessoas pedindo milagre no lugar da presença. A salvação vai te levar para a presença. O milagre vai satisfazer as suas emoções. Mas a salvação vai te levar à presença de Deus. Todo discípulo ele precisa ser um apaixonado para encontrar com Jesus todos os dias. Ei, tem irmãos da igreja esperando encontrar com Jesus no céu. Quem está esperando encontrar com Jesus no céu aqui, levante sua mão e diga glória a Deus. Quem já encontrou com Ele na terra, diga glória a Deus e celebra o Senhor. Você precisa estar com Ele todos os dias, não é isso, céu? Porque o céu não tem um fim em si mesmo. Então, em vez de você procurar o milagre, procure a presença. Você precisa ser um discípulo e não um caçador de milagre. Quem rompe bloqueios pela fé, experimenta o propósito de Deus. Os maiores bloqueios não estão ao nosso redor, mas dentro de nós, e somente Jesus pode removê-los. Tem gente que é bloqueada, eu já venho falando disso há alguns domingos. Não consegue dirigir, o outro não consegue escrever na frente do outro, o outro não consegue falar em público, o outro tem medo de assumir um ministério, o outro tem medo de fazer a faculdade, o outro tem medo de prestar uma prova. Tem gente aqui, eu tenho certeza que tem gente aqui no nosso meio que canta maravilhosamente bem, mas tem vergonha de fazer um teste e participar do louvor. Tem gente aqui que conhece muito a Bíblia. Tem gente aqui que conhece muito a Bíblia, que Deus chamou, capacitou. Eu falo ou não falo? Quem já ouviu a mensagem de um pastor chamado Paulo Canuto? Levanta a mão quem já ouviu as mensagens de Paulo Canuto. Quem sabe como é que foi o seminário do Paulo Canuto? Quem já ouviu o testemunho? O Senhor escrevia na parede para ele, colocava as letras e ele foi estudando dessa maneira. Então Deus já... Tem seminário que você vai, como eu fui, seminário físico, mas tem seminário que é do Senhor. Ele te dá o dom. E tem gente que tem o dom da palavra e está sentado, tem um bloqueio. Tem casamento acabando porque tem bloqueio, porque tem ferida, porque tem abuso, porque tem medo, porque tem angústia. E está tudo aí dentro. E se não quebrar esse bloqueio, não avança. Eu já disse esse tempo atrás, estava conversando com um menino de Pamplona, e ele disse: olha, eu esperava faturar 3 milhões por mês, e contratei um monte de gente, de repente não consegui faturar, e comecei a faturar 1,5 milhão primeiro mês, depois caiu para 1 milhão, agora a gente está mantendo, e ele teve que dispensar alguns funcionários. Eu olhei para ele no dia que eu falei assim: tem que ter estômago para aguentar, tem que estar desbloqueado para segurar a bronca, para chegar nos 3 milhões. Tem gente que não consegue avançar, tem dom, sabe mexer, sabe vender, sabe organizar, sabe preparar, sabe fazer, mas é bloqueado. Faz uma faculdade, não dá certo. Faz um curso técnico, não dá certo. Vai para o ministério, para. Entra num relacionamento, não dá certo, está bloqueado. Bloqueada. É melhor parar do que avançar. Cutuca o teu irmão e diga: será que é você? Só teve um que disse que não é não ali. Olha para o teu irmão que está lá e diga assim: é você sim.
Fala, você ficou muito quietinho. Então é você. Alguém falou que não é? Diga para ele assim, está repreendido. Então a gente precisa desbloquear. As coisas precisam acontecer. A cabeça precisa abrir, a visão precisa ampliar. Mas tem coisa que tem que desbloquear. Teve gente que não conseguiu dar feliz dia dos pais, porque tem um trauma. E quando amanheceu hoje, você ouviu assim, feliz dia dos pais, algo veio e te consumiu por dentro. E quantos bloqueios você tem? Ainda que o pai e uma mãe na terra abandone o filho, a palavra diz que Deus jamais abandonará. O Pai do céu jamais abandona. Jamais. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você sabe quem é teu pai agora? É o Deus do céu. Olha para ele e diga assim: você não é órfão. Posso te dar um recado? Fala ou não fala? Para as pessoas que não sabem quem é o pai, eu vou te falar uma coisa. Se assim Deus quiser, quando você partir dessa e for morar com Deus, Ele pode falar para você quem foi o teu pai. A terra pode até esconder, mas se um dia Deus quiser, Ele te apresenta quem foi Ele. Ou lá ou aqui, se Deus permitir, Ele vai te apresentar. Mas Ele quer que você saiba primeiro que Ele foi quem te criou e que Ele é teu pai agora. Ele tem um amor imensurável. Mas teve gente que acordou e disse: dia dos pais. Esse bloqueio não te deixa avançar. Quem rompe bloqueios pela fé experimenta o propósito. Os maiores bloqueios estão dentro. Todos nós enfrentamos bloqueios. Alguns são visíveis, como doença, crises financeiras, problemas familiares. Bloqueios mais perigosos são visíveis. Esses bloqueios invisíveis são medo, culpa, rejeição, passado, opinião das pessoas e a falta de fé. Então são esses bloqueios que te impedem de avançar. As maiores prisões não possuem grades, possuem medos, culpas e traumas. Fala ou não fala? Sabe por que o amigo do teu lado, ele fica te cutucando e conversando com você durante o culto? É para você não prestar atenção e não romper com esse bloqueio. Sabe o que esse amigo está fazendo aí do teu lado, conversando com você? Ele quer que você fique estagnado, que você não cresça, que você não avance. Porque o amigo, ele diz, presta atenção na palavra. Amigo que é amigo leva para perto de Jesus. Amigo que é usado por Satanás tira a tua atenção no culto. E eu te dou uma ordem, Satanás: deixa essa pessoa agora, em nome de Jesus. Você está endemoniado. Você que está tirando a atenção do seu irmão, tem um demônio em você. Você está igual Judas. Você não tem força de 10 homens. Está igual Judas. Judas não estava rosnando. Judas não estava estourando cadeira, mas estava endemoniado dentro da igreja de Jesus. Meteu a mão no prato com Jesus, beijou Jesus e tinha um demônio. E você está sendo usado por Satanás para conversar com a pessoa do lado. Está amarrado e repreendido o demônio. Deixa o irmão que está do teu lado ouvir a palavra, Satanás. Capeta. Talvez você vai dizer para a pessoa do lado assim: olha, anota isso aqui, ou isso aqui é importante, ou fulano, eu lembrei daquele dia, você, tudo bem, mas tirar a atenção todo o culto das pessoas, isso é demoníaco. Porque o bloqueio, irmãos, tem mulher
o casamento acaba. Ela não consegue mais ter relação com o marido porque foi abusada na infância. Tem marido que não consegue romper casamento porque foi abusado na infância. E aí quando a gente traz uma mensagem poderosa dessa, Satanás começa aqui, ó. Casamento tem que ser saudável, mas para ser um casamento saudável, precisa arrancar o bloqueio de dentro. Quantos de vocês, homens, por vergonha, guardam esses traumas dentro de você? O primeiro desbloqueio que eu quero falar é o desbloqueio das vozes. Tem gente aí doido para gritar: ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é calado pelas vozes de Satanás. As vozes oprimem, aprisionam. Dentro do culto, no culto que Jesus estava, tinha um. Bartimeu estava assim. Bartimeu representa todos aqueles que estão à beira do caminho da vida. Ele era cego, mendigo, dependente de ajuda dos outros. Quando você atrapalha o seu irmão, você está querendo deixar o outro mendigo, dependente dos outros, à beira do caminho. Ou talvez você está à beira do caminho, ou talvez um amigo te deixou à beira do caminho, por isso que você é assim hoje. A dor da vida, o machucado da vida, a agressão, o abuso, a agressão, o desprezo. Talvez você foi rejeitado, foi rejeitada, e agora você precisa chamar atenção. Quem ri demais é problema, tem ferida. Quem chora demais, ferida. Quem fica apático com as reações, não chora e não sorri, ferida. Qual é a sua dor? Qual é o seu trauma? Qual é o seu bloqueio? Qual é o medo? Qual é o muro que Jesus precisa derrubar para você nessa noite? Tem gente que diz assim: eu nasci e vou morrer assim mesmo. Bloqueio, emoção. Irmãos, se a maioria de vocês seguisse meu exemplo, desde que eu cheguei aqui, que vocês conhecem, não dirigia, não falo certo, mas falo menos errado, quer dizer. Quanta evolução eu tive, aprendi com vocês. Quantos desbloqueios eu tive. Presta atenção. Ó, o Espírito Santo faz a gente lembrar. Quando eu era criança, um tio meu veio do Mato Grosso. E nós fomos para um sítio. Era Natal. Olha isso aqui, Rosa. Nunca. E a gente estava vindo embora no carro do meu tio. E de repente, antes de chegar no trevo de Ponta Linda, era um pontilhão muito fino assim. Esse meu tio estava bêbado. E ele começou a fazer zigue-zague na estrada. Meu pai estava junto. O meu pai naquele dia segurou o volante e tirou o carro. A gente ia morrer capotado num trevo. Calma. Outro dia nós estamos indo para o Mato Grosso, numa caminhonete do mesmo tio. A tampa da frente abriu do motor e fechou todo o para-brisa. A gente quase morreu. Talvez o Espírito Santo está me lembrando, teu bloqueio estava ali. Eu estou falando ao vivo para vocês aqui agora. Talvez meu bloqueio de dirigir foi por conta dessas duas situações. Mas o Deus da vida arrancou esse medo de dentro de mim e me trouxe uma coragem e me trouxe de volta à vida. Mas talvez hoje você está igual eu estava, com bloqueios, traumas e medos.
Ele era cego, mendigo, dependente da ajuda dos outros, mas o encontro com Jesus mudou completamente a sua história. E hoje nós vamos aprender. Primeiro você vai aprender a quebrar o bloqueio das vozes. Marcos capítulo 10, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não enfrentou apenas cegueira, enfrentou pessoas dizendo: cala-se. Bartimeu enfrentou pessoas dizendo: para de falar. Quem é você? Você não vai conseguir. Você fala tudo errado. Para com isso. Quantos Bartimeus tem aqui nessa noite? Quantas palavras você já ouviu assim? Não vai dar certo. E elas vêm até com algumas coisas: olha, pé no chão. Pessoas te calando todas as horas. Cale-se. A multidão representa todas as vozes que tentam impedir o agir de Deus. São pessoas que olha só, são pessoas que dizem: você não consegue, seu casamento acabou já, abandona, Deus não vai usar você, seu ministério terminou. Essas são as vozes sobre você, sobre a sua vida, e essa era a voz do diabo. A voz do diabo dizendo: seu casamento acabou, a sua vida acabou, seu ministério acabou. Deixa eu te dizer, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, ela vem assim: levanta, eu sou contigo, eu vou te fazer mais do que vencedor, eu vou te capacitar, vai dar certo. Eu nunca vi alguém que clamou: Jesus, filho de Davi, ficar na beira do caminho. Ei, eu sei, meu espírito está dizendo isso muito forte. O Espírito do Senhor é o meu espírito. Deus está tirando alguém da beira do caminho nessa noite. Ele está mudando a vida de alguém aqui nessa noite que pisou essa terra. Deus está transformando a sua vida hoje. Só que enquanto as pessoas queriam calar Bartimeu, ele fez exatamente ao contrário. Quanto mais eles tentavam calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita para ele nessa noite: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha vida, do meu filho, do meu ministério, da minha casa, das minhas emoções. O verbo grego repreender, epitimon, significa repreender severamente. Irmãos, não é romântico. Olha para mim, parece que é romântico. As pessoas repreendiam, não era assim: fica quieta aí. Elas gritavam. De repente elas diziam assim: ô seu cego, miserável, ô seu fedido, ô seu mendigo, ô desgraçado, fica quieto. Repreendia severamente: cala a sua boca, seu mendigo, você não é nada. Estuda a raiz, faça uma exegese só dessa palavra repreender. Faça uma exegese, faça uma hermenêutica dessa palavra repreender. Você vai ver no contexto desse texto: severamente, irmãos. Sabe que é quando um pai antigamente batia severamente no filho? Sabe quando alguém é punido severamente, pena de morte? Aquele homem era punido severamente. Fica quieto, cala a sua boca, seu mendigo fedido. Mas ele, em vez de ouvir as vozes, ele gritava. Talvez ele estava gritando assim: esperança que desceu do céu, me alcance, me alcance. E talvez você está gritando: tem uma esperança, e o nome dessa esperança é Jesus. Então você grita o nome dele nessa noite. Fala: meu Jesus. Meu Deus. Quem vive pela opinião das pessoas nunca viverá o propósito de Deus.
Não permita que a voz da multidão seja maior que a voz de Deus na sua vida. Você já mudou a sua oração? Quem aqui está orando mais de 2 meses? Levante sua mão, por um propósito aí. Levanta a mão bem alto quem está orando mais de 2 meses. Quem está orando mais de 6 meses por um propósito? Deixa eu falar, eu orei por um propósito mais de 2 anos. Meu pai tinha um problema e eu orava: Pai, Deus, eu não tenho condição. Meu irmão não tem condição e meu pai precisa de uma operação. E ele sofrendo 2 anos, quase 3 anos, e eu orando todos os dias. Ô Pai, mexe lá naquele papel para operação, e nada. Eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava orando e o Senhor me lembrou: olha, tem uma pessoa na sua igreja e ela chama Neia. Cadê a Neia? E ela trabalhava no HB, ou trabalho, eu nem lembrava. Fala com ela. E eu mandei a mensagem: Neia, o meu pai precisa operar, Neia, e não sai essa cirurgia, né? Já faz tantos anos. Ela falou: pastor, manda o CPF do seu pai, manda o nome dele completo. Daqui a pouco a Neia responde: pastor, a cirurgia do seu pai está lá em Mirassol. Eu falei: mas ele fez tudo em Rio Preto. Mas está lá, mas vai sair. Fala para tua mãe, pro teu pai eles ficarem espertos, que eles vão ligar, vai sair a cirurgia. No dia não saiu, no outro dia ligaram. Aí minha mãe ligou: filho, saiu a cirurgia do pai. Na outra semana meu pai estava operado. O meu pai agora está curado. Existe uma esperança. Deus vai te dar sabedoria, ou Deus vai te dar um milagre. Mas quando você clama, Ele vem. Está lá. Eu chego lá, graças a Deus, ele está bem. Um avião só consegue levar voo. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: eu preciso te falar um negócio. Você já viu uma tempestade? Dá medo, não dá? É ruim, não é? Mas fala para ele assim: o vento forte, contrário ao avião, é que dá sustentação para ele subir mais alto. Esse vento contrário vai te levar a lugares mais altos, em nome de Jesus. Será que tem alguém que recebe essa palavra agora aí? O vento contrário não impede a decolagem, ajuda a produzir sustentação. Assim também acontece com a nossa fé. As lutas não são para nos parar, são para nos fazer subir. Quem ouve mais a multidão do que Deus permanecerá sentado à beira do caminho. Se aquele Bartimeu tivesse ouvido a multidão, ele estaria sentado lá na beira daquele caminho. Mas ele não ouviu. Quer dizer, ele ouviu, mas ele ouviu mais a voz de Jesus. No meio da multidão, no meio das vozes do grito, Deus vai mandar alguém dizer para você assim: Ele mandou te chamar, levanta. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. Vai ser assim. O bloqueio da zona do conforto, ela precisa ser quebrada. Marcos 10:50. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. A capa era tudo que Bartimeu tinha e possuía. Representava sua segurança, sua identidade, sua sobrevivência. Mas antes de receber o milagre, ele abandonou a capa. Cutuca esse irmão, chacoalha ele e fala: abandona essa capa hoje. Quando os meninos começaram a adorar, fica de pé aí. Os meninos começaram, olha para mim, os meninos começaram a adorar. Quando eu olhei para você, a voz de Deus foi para mim assim: eu estou tirando ela da sepultura, da vontade de morrer.
que eu olhei para você, Deus falou comigo. Isso acontece sempre mais no final. Mas Ele disse: eu estou tirando ela da sepultura. Recebe essa palavra, filho, em nome de Jesus. Deus não te chamou para a morte não, filha, te chamou para a vida. Abre teu coração. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Você sabe que é vontade de morrer, irmãos? É o pior fracasso na vida de um ser humano. É quando ele sente vontade de parar com tudo. Cada dor. Joga essa capa fora. O verbo no grego apobalo significa lançar fora definitivamente. Essa raiz, quando o texto está dizendo assim, olha, quando ele lança a capa no grego, estudando, significava que Bartimeu estava catando aquilo que talvez era o seu sustento e jogou fora. Talvez você precisa jogar. Não é você que quer casado, não. Você que é casado, você tem que orar. Mas você que está querendo estar num relacionamento abusivo aí, você que está num vício, fumando, bebendo, adulterando, mentindo, você precisa jogar essa capa fora hoje. Talvez a única alegria que você tem se chama pecado. Você só consegue encontrar a alegria naquilo que Satanás te deu, que é o cigarro, é a bebida, é a droga, é a maconha, é a cocaína, eu já falei da bebida, vou falar de novo, a bebida, o vício. Talvez você só consegue encontrar felicidade no que o diabo te deu na tua mão, no sexo. Na comida. Na comida. Como é que o pessoal diz, hein? Estou ansioso, vou. Quando eu fico ansioso eu como doce, não é assim, pessoal? Talvez você só sente prazer naquilo que Satanás entregou na tua mão. Lança essa capa fora hoje em nome de Jesus. Lança ela fora. Definitivamente, Bartimeu acreditou tanto no poder de Jesus, que deixou para trás aquilo que representava o seu passado. Todos nós temos capa, irmãos, não adianta. Talvez você está dizendo, essa palavra não é para mim, é para você sim, é para o pastor também. Todos nós temos capas que precisamos jogar fora. Não estou falando de máscara, estou falando de capa. Joga essa capa fora. Deus está te dando uma chance. Joga essa capa fora. Quando você lança essas capas, algumas coisas bíblicas acontecem. A culpa vai embora. Você precisa se perdoar. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O medo vai embora, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Joga essa capa de orgulho fora. Tiago 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É uma capa de orgulho desgraçado. Eu não libero perdão. Eu não vou lá. Se quiser, fala comigo primeiro. Pecado escondido, fala ou não fala? Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Eu já disse isso um domingo, eu vou falar de novo. Olha para o teu irmão que está do seu lado com bastante força no seu pulmão e diga assim: quem tem pecado escondido tem segredo com o diabo.
traumas, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Religiosidade, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Quem está comigo, diga amém. Fala, presta atenção, irmão. Tem gente que está louvando de lábios, mas o coração está longe. Tem um canto que diz assim: ao Rei Jesus. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente for cantar, irmãos, a gente tem que pensar nisso. Eu não posso cantar só com meus lábios. Eu tenho que jogar fora a capa da religiosidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que se fosse por mim, pela Leia, ia ser Matos Nascimento, divino companheiro do caminho. Quer vitória? Gerson Fino. Quer vitória? Vai. Esse eu puxar uma aqui, irmãos, do Gerson Fino. Lázaro saiu da tumba. Irmãos, se eu cantar, só que o seguinte, irmãos, a hora que você canta, ei, o Marcão e a Leia, misericórdia. Só que a hora que você for cantar, você tem que adorar, jogar a capa da religiosidade fora. Esses dias quase, Hélio, que eu falei assim, não vai começar a cantar a música do Inário. Não vai até cantar, viu, Hélio? Mas a religiosidade vem em cima da gente forte, irmãos. Sabe por que de vez em quando eu uso blazer? Que vem na minha cabeça, é pastor, rapaz. Você tem que usar o blazer de vez em quando. Aí eu ponho a gravata e eu tiro a gravata em casa. Mas eu já fiz isso uns 8 anos. Eu ponho a gravata, tiro, igual o Daniel Santos. Põe a gravata, tira, né? Põe o casaco, tiro o casaco. Eu ponho a gravata, eu tiro a gravata. Se eu deixar a religiosidade tomar conta de mim, irmãos, eu fico mais frio com o iceberg. Se eu deixar, eu começo a estudar e começa a vir tudo aquilo em mim, irmãos. Nós precisamos jogar esse negócio fora. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: joga a capa da baixa autoestima fora aí, querido. Estufa esse peito aí, querido. Para de reclamar e vai para cima. Eu vou falar de novo. Estufa esse peito aí, meu querido. Joga essa capa aí da baixa autoestima aí. Vai para cima, vai dar certo. Segunda-feira vai ser o melhor dia da tua vida, porque vai ser o dia da tua virada. Em nome de Jesus, vai acontecer. Vai dar certo. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso foi formado maravilhas as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Você cantou algum louvor de maravilha? Maravilhoso, admirável, glorioso, tua presença é mais desejável do melhor é o teu. Esse texto aqui. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso maravilhosas são tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu acho que esse cara, como espero o dia que vive a face do meu amado. Esse cara está valendo esse texto aqui, ó. Como espero. Diz o que é? Que cria, enfim será. Nenhum louvor, irmãos, eu acredito que é formado de qualquer jeito. Se tem uma turma que é
É esquisito de mexer, é músico, porque o cara, ele consegue encontrar umas... É igual quem... Você sabe aquele cara que senta na frente de um borrão assim, e ele fala que aquilo é arte, ele fica assim. Você olha e fala assim, gente, vale quanto? 100 mil reais. O cara parece que fez a 5 pincel e ele está lá. O cara que escreve a música é a mesma coisa. De repente ele leu aqui: eu te louvarei de modo tão admirável. Ele pegou ali a capa da baixa autoestima, sei lá do que foi, jogou fora. E aí veio a canção. E aí você está cantando. Talvez alguém vai algum dia cantar o teu testemunho da vitória em nome de Jesus. Alguém vai dizer, você vai ser exemplo para alguém. Joga fora essa capa. Deus não quer apenas fazer você avançar, Ele quer primeiro remover aquilo que está te impedindo de avançar. Ele quer arrancar de dentro de você aquilo que está impedindo você de avançar, de você crescer. O que é? Jesus não quer apenas melhorar a sua vida, Ele quer transformar você, te dar vontade de viver. Conta-se que caçadores capturaram macacos, colocando frutas dentro de um coco. O macaco, quando ele enfia a mão dentro do coco, Anderson, ele segura a fruta e não consegue retirar a mão. E ele continua preso porque não consegue soltar aquilo que segura. Ele queria a fruta, ele enfia a mão, ele consegue a fruta, só que agora ele não consegue tirar a mão, por quê? Porque ele está segurando aquela fruta, ele morre com aquela fruta. Muitas pessoas vivem assim. Não é o diabo que as prende, é aquilo que o diabo muitas vezes colocou na mão dele. Solta. Solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Joga fora. Definitivamente, cata essa capa e joga fora. Eu vou viver para Jesus. Eu não vou ser mais meia boca. Eu não vou ser mais meio crente. Eu vou 100% crente. Eu vou adorar Deus. Eu vou voltar para Deus. Joga essa capa fora. Aquilo que você entrega para Deus, aquilo que você não entrega para Deus, acaba controlando sua vida. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Você vai agora mentalizar, você vai até Deus e vai, você sabe qual que é a capa, você vai entregar para Deus agora. Eu vou te dar alguns segundos, vamos cantar esse refrão de novo enquanto a gente canta. Você, tira ela de você, tira ela de você. Fala: Jesus, eu não quero mais ela. Eu sei que muitas vezes está difícil, talvez você está imaginando Jesus pegando ela, mas você está segurando ela, você está agarrado. Solta ela agora, solta em nome de Jesus, solta ela agora, solta ela. É o vício, é o adultério, é a mentira, é a culpa, é o trauma, é o abuso, é a rejeição. Solta agora. Só precisa quebrar o bloqueio da fé da sua vida. Quebrar o bloqueio da fé. Marcos 10:52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus não apenas curou Bartimeu, olha para mim, transformou a sua história. O texto termina dizendo: seguia Jesus. Ele começa gritando: Jesus, filho de Davi, e quebrando o bloqueio das vozes. Depois ele cata aquela capa, que era aquela única coisa que ele tinha, e joga fora. E agora, sabe como é que Bartimeu termina, Marcão? Bartimeu, o cego da beira do caminho, ele acaba agora seguindo a Jesus. Ele não quer só mudar a tua história, ele quer transformar a tua vida. Ele vai te tirar do lugar da beira do caminho, ou aquele lá da tua casa, e vai trazer ele para o caminho de Jesus. Ele agora vai caminhar vendo uma luz, e é a luz que ele vai ver é Jesus. Agora tem uma luz. O verbo grego
Zozô significa salvar, restaurar, libertar e tornar completo. Coloca a mão na sua cabeça. Em nome de Jesus, você vai ser um crente, um cristão com plenitude do Espírito Santo. Vai ser um cristão completo, família completa, uma vida emocional completa, financeira sadia. Recebe aí em nome de Jesus. Completo, não vai faltar. O maior milagre de Bartimeu não foi enxergar, foi tornar-se um discípulo de Jesus. Talvez as pessoas acharam que o milagre de Bartimeu foi ele voltar a ver, mas não foi, irmãos, foi ele ser um discípulo do Mestre. Não peça visão quando ele quer que você siga ele. Tem gente pedindo visão, ele quer ser a luz do seu caminho. Talvez você está distante do caminho do Senhor, ou talvez você acha que está próximo. Talvez está próximo do ministério, está próximo da igreja, é um dizimista, é um ofertante, é alguém que até tenta orar, mas é alguém longe dele. Jesus não cura apenas os olhos, Jesus restaura a vida. Quem vence os bloqueios internos, vence qualquer gigante externo. A verdadeira fé não procura apenas milagres, ela decide seguir a Jesus. Eu vou repetir: a verdadeira fé não procura apenas milagres, ela decide seguir o Mestre. Discípulo, ano do discipulado, pessoas que estão dispostas a seguir Jesus. Há pessoas que querem a bênção. Bartimeu quis o abençoador. Deus não quebra apenas correntes, Ele quebra mentalidades. Aquilo que bloqueava a tua mente está sendo quebrado agora. Pela fé, ora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem deseja viver o novo precisa abandonar o velho. E o milagre não termina na cura, ele continua no discipulado. Abaixa só o som que eu quero falar isso aqui para vocês, presta atenção. O teu irmão fala, presta atenção. O milagre começa quando o bloqueio termina. Olha para o irmão do teu lado, diga assim: o milagre começa quando o bloqueio termina. Ei, presta atenção. Se Deus levantar alguém que não anda nessa noite aqui fisicamente, não adianta nada levantar a pessoa fisicamente se ele tiver um bloqueio na cabeça. Não adianta nada Deus dar uma empresa na sua mão se você está bloqueado e não consegue abrir ela. Se Deus te der uma viagem hoje para Porto de Galinha, mas você tem que ir dirigindo, o que adianta você ganhar a viagem se você tem um bloqueio, entendeu? O que adianta Deus ter te entregado uma empresa na tua mão se você não decidir vencer o bloqueio? A empresa Deus dá, mas o bloqueio é você quem tem que arrancar. Bartimeu estava sentado e alguém disse: ó, levanta, que o mestre está te chamando. Quando ele estava sentado ali, quando alguém falou levanta, ele ainda era cego. Ele teve que levantar e ele foi, não sei se no tiro da voz, mas ele teve que ir. Talvez ele errou o caminho, mas foi. Ele não foi curado primeiro e andou depois. Ele levantou primeiro. A salvação chegou primeiro e depois o milagre veio, porque ele foi desbloqueado. Você precisa deixar essa culpa, voltar para o Senhor. Romanos 8,37, para finalizar: em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores, por
meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o justo, aquele cujo joelho de todos um dia se dobrará e toda a boca confessará: só o Senhor é Deus. Vamos adorar, velho. Vamos adorar. Domingo passado, eu comecei falando das pessoas aceitar Jesus, e isso não dá muito certo comigo. Eu tenho que fazer do jeito que Deus pede. E eu sabia que eu tinha que orar por uma pessoa, eu tinha que chamar ela. Só que eu falei assim: mas eu chamar uma pessoa para aceitar Jesus? Eu nunca fiz isso. E não chamei. Quando acabou o culto, vocês foram embora, a maioria, alguns ficaram. E eu fui saindo. E quando eu estava saindo, essa pessoa estava saindo também. Ela me encontrou e falou: pastor, por que o senhor não fez o apelo? Eu falei assim: mas eu falei no começo. Ela disse: mas eu não ouvi. Eu queria aceitar Jesus, hoje era o dia que eu queria aceitar Jesus. Domingo que vem, se eu voltar, o senhor faz o apelo. Eu disse: imagina, é hoje, é agora. E ali, irmãos, naquela saída eu orei com ela, e ela começou a chorar. Foi lindo. Vocês já tinham ido embora, mas Deus ainda não. Deus estava salvando gente. Eu quero chamar você que quer aceitar Jesus. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, é só vir na frente. Ou talvez nessa noite você quer se reconciliar com Ele, e Ele está te chamando. Talvez hoje é o teu dia, talvez hoje é a tua hora. Eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o meu ministério, eu quero mudar minha